Rasgando os céus como uma flecha, o mundo de Fantir se revela em toda a sua grandiosidade. Cadeias montanhosas emergem do solo como colossos adormecidos, desafiando viajantes com trilhas traiçoeiras e perigos ocultos. Florestas extraordinárias escondem a luz do sol, projetando sombras sinistras sobre ruínas esquecidas. E rios cristalinos cortam vales até chegar em cidades que brilham como joias solitárias em meio à vastidão selvagem. Fantir é grandioso, vivo, indomável e, acima de tudo, um lugar perigoso. Criaturas ocultas espreitam na escuridão, monstros terríveis rondam as civilizações e forças invisíveis moldam o destino dos incautos. E ainda assim, nenhum horror é mais inquietante do que a promessa do caos revelada pelas 12 profecias. Perdidas no tempo, elas dão vida ao cenário, sendo sussurradas por oráculos enlouquecidos, atormentando estudiosos e soberanos que temem não apenas suas marcas irreversíveis no mundo, mas a sombria certeza de que o futuro pode se afogar no caos. Olá pessoal, Grão tá na área, trazendo para você acompanhar no canal mais de 30 anos de experiência criando cenários de RPG. E no vídeo de hoje vamos falar por que você deve conhecer o cenário de Fantir. O que diferencia ele dos outros mundos fantásticos de RPG que a gente tem aí no mercado. E eu queria começar dizendo que nessa luta pela atenção dos jogadores, um cenário de fantasia só se destaca se for marcante, já que tem aí uma concorrência intensa para todo lado, desde mundos clássicos da literatura, como a Terra-média do Senhor dos Anéis, até cenários comerciais consolidados, com décadas de material publicado, como Forgotten Realms e Tormento. Então, para alcançar isso, muitos cenários se sustentam em um único conceito poderoso. Por exemplo, um território sombrio de horror, cidades tecnológicas, uma tempestade devastadora ou meteoros que caem do céu. Só que eu acho que um cenário verdadeiramente envolvente precisa de muito mais do que uma única característica marcante. E é por isso que Fantir foi construído com fundamentos que transcendem seu tema central das 12 profecias. A gente fez aí uma tapeçaria de conceitos entrelaçados que trazem profundidade narrativa, mistérios, utilidade para o mestre, mecânicas inovadoras e camadas de possibilidades para as aventuras das suas mesas. Tudo isso transforma Fantir em muito mais do que um simples cenário. Ele é um resgate do jogo do RPG clássico, do RPG raiz, porque a gente está meio carente de bons livros de cenários, principalmente para D&D quinta edição aqui no Brasil. Nosso livro tem o objetivo de te transportar diretamente para a aventura, inspirando e estimulando a vontade de se aventurar só de ver uma ilustração ou ler a descrição de uma região, de uma mecânica. Nossas artes e a nossa escrita têm o objetivo de resgatar o entusiasmo de explorar e conhecer um novo mundo, focando em aventuras desafiadoras. Então deixa eu te mostrar por que Fantir é realmente um cenário que vale a pena você explorar. As profecias de Fantir anunciam um futuro terrível para o mundo, mas seu principal objetivo no cenário não é propagar a ideia de destruição iminente. O mundo não está acabando, ou pelo menos não nesse exato momento. A verdadeira função das profecias é permitir infinitas possibilidades para a criação de histórias que exploram os mais diversos temas, desde um ritual capaz de conceder a alma para os dragões, até batalhas profanas que ceifam vidas inocentes. E os mestres e jogadores podem participar ativamente desse processo, moldando o futuro do cenário, tentando impedir o caos ou acelerar a sua chegada. E cabe a cada narrador decidir que tipo de impacto elas terão no jogo. Você pode ignorar completamente o uso das profecias, ou se quiser, campanhas inteiras podem ser traçadas em torno de uma ou mais delas. Imagina um vilão tentando provocar um evento desastroso aí na história. Ou então ele pode dizer que 11 das profecias já se passaram e só falta a última para
anunciar a destruição de tudo. E se a gente passar pro lado dos jogadores, pensa na história de um personagem que precisa seguir os passos do avô para poder desvendar um mistério anunciado, capaz de mudar aí o futuro do mundo. Porque esse é o poder infinito de criação que as 12 profecias de Fantir trazem para o cenário. Sem contar aquele sentimento de progresso, já que cada profecia concretizada dá a sensação de que o mundo está avançando aí para a conclusão da sua história. O lado cultural tem sido um certo problema nos cenários nos últimos tempos. E a gente quer que os jogadores se sintam parte do mundo. E a cultura que a gente está bolando para cada espécie que ele vai jogar ajuda muito nisso. A gente acha que é muito importante que essas espécies tenham um toque especial, além de um simples território como casa. E foi exatamente isso que a gente fez. Nós teremos representados no cenário todas as 10 espécies do livro do jogador, além de uma nova espécie nossa, diretamente atrelada à história do mundo, que são os Zongari. Mas cada uma das espécies tem um detalhe, um tempero, algo que diferencia um pouco ela do que a gente está acostumado. Por exemplo, os gnomos, que são conhecidos aí como inventores. A gente direcionou eles para um lado mais marítimo. Então eles são aí os grandes marinheiros do cenário, os melhores construtores de navios e barcos. Já os Chifres e Azimar são descendentes dos celestiais, diabos e demônios, e carregam em seu interior um pouco da missão divina do seu antepassado. Os orques, que estão aí no holofote por todas as polêmicas, são uma civilização que evoluiu, mas não perdeu o seu contato com a natureza, com o selvagem, e possuem uma bênção da própria deusa Ilinara para poder viver suas vidas ao lado de um companheiro animal especial. Uma parada bem narrativa, bem legal para os jogadores. E o bom é que essa lore ajuda a gente na criação dos orcs malignos do cenário. Os famosos nariz de porco. A ideia aqui é que os orcs Malgor tiveram sua ligação animal distorcida. Eles foram fundidos com javalis, morcegos, lobos e outros animais para serem transformados em seres de pura fúria, que perderam aí seus traços mais sociais. E assim a gente explica os orcs malignos do cenário, sem zaralhar com a civilização dos orcs, que podem ser aí de personagens normalmente. A maior parte dos cenários de RPG possuem um grande número de deuses. Forgotten Realms, por exemplo, tem dezenas e dezenas de deuses que acabam sendo insignificantes, somente um plano de fundo sem graça no mundo. Sem contar aquela maluquice de deuses dos elfos, deuses dos anões, deuses dos gigantes, deus do sol, deus do mar, deus dos animais, uma bagunça danada. Para Fantir, nós fomos extremamente criteriosos na criação do panteão, trazendo um sistema divino com várias ramificações reais para o mundo e que podem ser exploradas em diversas histórias. Por exemplo, os celestiais, diabos e demônios, que são literalmente criados pelos deuses através de todo um processo, um sistema econômico aí que eles têm para poder influenciar o plano material e fazer valer aí as suas vontades. Cada um dos 11 deuses e suas religiões tem complexas histórias e descrições de como eles se comportam e agem no mundo. Alianças, rivalidades, acordos e traições são temas que podem ser explorados em torno das religiões. Agora, para explicar o politeísmo no mundo, você imagina um fazendeiro de Fantir. Cada aspecto do seu dia a dia de trabalho duro é meio que regido por um deus diferente. E ele acredita piamente nisso. Quando ele faz o plantio dos seus grãos, ele reza para a deusa da natureza, Ilinara, para que ela possa abençoar a sua produção. Quando ele está com um filho doente, ele faz seus pedidos de atenção para Hani, para que ela possa curar as suas aflições. Já em tempos de ataques de bandidos, o fazendeiro reza para Kurgan, para que seus guardas tenham a força necessária para enfrentar as dificuldades. E aí você pode até se perguntar, poxa, Gruntar, se eu quiser fazer um personagem devoto a um único deus, beleza, tudo bem também. As religiões são fortes no mundo e ter essas preferências é normal. Mas é assim que a gente está representando o dia a dia de um cenário realmente politeísta. E, inclusive, estamos trazendo uma mecânica para poder representar isso. Não ficar só no papinho, sabe? Temos uma subclasse de clérigos chamada Domínio da Convergência, que representa uma igreja que prega a união de todas as religiões, como a única forma de evitar um futuro sombrio no mundo.
Talvez você já tenha enjoado de ouvir eu falar sobre ferramentas para poder inspirar histórias para mestres e jogadores. Mas seguindo essa tônica aí de design, a gente tem os milagres e as singularidades, que são dois fenômenos de origens completamente diferentes, mas que trazem um elemento fantástico sensacional para você usar nas suas mesas. Começar explicando o Ano dos Milagres, que foi um período na história de Fantir em que os deuses andavam pelo plano material, antes aí deles serem banidos para os seus salões divinos e isolados dos mortais. Durante esse período, eles performaram dezenas de milagres, grandes ou pequenos, que afetaram Fantir com efeitos que estão visíveis até hoje. Montanhas foram erguidas, oásis foram criados, fontes mágicas e árvores ancestrais ganharam vida, nesse período que os deuses iam consolidando suas religiões. Já as singularidades são como uma falha na criação do mundo quando ele ganhou vida a partir da sua filactéria universal. Uma espécie de glitch aí na matriz. Elas podem ser totalmente aleatórias, como uma cachoeira que corre ao contrário ou uma região gelada no meio do deserto. E esses elementos, os milagres e as singularidades, têm dois principais efeitos no cenário. O primeiro deles é apresentar aos jogadores aspectos fantásticos no mundo, que sejam bem evocativos, sensacionais, que enchem os olhos aí de todos. O segundo é dar aos jogadores ferramentas para que eles possam criar as histórias e até campanhas relacionadas a esses elementos, já que eles podem utilizar os diversos fenômenos sobrenaturais que estão descritos no livro ou criar o seu próprio a ser explorado. Eles são a desculpa perfeita para o mestre, quando quiser criar um efeito diferente aí na sua aventura, poder utilizar. Sei lá, tipo, uma área que a magia não funciona, ela pode ser uma singularidade. Ou um item super raro, super poderoso, ele pode ser um milagre. E assim por diante. Além de tudo que a gente já falou sobre a lore do mundo, que ajuda na criação das histórias, das aventuras, a gente está preparando as descrições das regiões de Fantir para serem extremamente úteis para o mestre, facilitando a sua vida aí em todo momento. Primeiro que o livro tem 85% de lore, mais ou menos, né? História da criação, dos deuses, das regiões, organizações, inimigos, tudo isso que é puro suco de lore para o mestre poder criar seus jogos. Quando eu digo que a gente está carente de bons cenários, é porque eu vejo que essa parte vem sendo negligenciada pelas editoras. A Wizards meio que abandonou esse tipo de publicação. Eles estão lançando cenário como se fossem longas campanhas. É só ver aí Planescape, Dragonlance. Aí quando eu vejo aqui no Brasil, eu pego lá o livro de Tormenta do T20, que foi lançado em 2020, ele tem lá 400 páginas, mas dessas, somente 20 são dedicadas ao lore do mundo de Arton. Só agora, 5 anos depois, que eles estão lançando a coleção de Arton, né, que é realmente o livro de cenário. Já o Skyfall tem quase 500 páginas, mas somente 60 falam realmente sobre o mundo. E aí, quando eu digo que Fantir, 85% do livro vai ser lore, significa que cerca de 270 páginas são aí as descrições das regiões, das cidades, organizações, NPCs, as missões, tudo para poder facilitar a vida do mestre, que pode bater o olho numa taverna do livro, descrever o que está escrito ali para os jogadores, pegar o NPC que a gente criou, a quest que ele sugere, tudo isso para facilitar a vida dele. E só nisso ele tem gancho aí para a aventura quase que infinito dentro do cenário. E aí elas podem ser só cerca de 15% do livro, mas estão lá para ter um bom impacto nos jogos. Nós vamos ter novas subclasses para guerreiro, feiticeiro, ladino e clérigo, além da novíssima classe de xamã e também a nova raça dos Zongari. As magias e os talentos originais também vêm nessa onda, mas para mim o mais legal dessas nossas mecânicas são as regras diferenciadas que a gente está criando para as organizações, braceletes, combo e a coleta e manufatura. Cada uma dessas mecânicas pode ser utilizada como regra opcional e ajudam a reforçar a narrativa do cenário, trazendo aí opções legais para o seu jogo de 5ª edição. Aqui entre nós eu tenho um carinho muito grande pela coleta e manufatura, que chegam para reforçar aquela narrativa de um grupo derrotar um dragão e aí querer fazer uma armadura com as escamas, sabe? Isso é muito maneiro, cara, e a gente vai ter Fantir para você poder usar em suas mesas. E se você quiser ter um gostinho disso tudo, a gente tem um PDF com uma prévia bem legal, andei mostrando algumas coisas por aqui.
Tem a descrição de uma cidade, mecânicas de jogo como os braceletes e uma organização. Tem também uma aventura para os personagens de nível 5, que se você jogou a campanha do kit, você vai poder jogar ela de boa. Além disso, tem o playtest das subclasses e das regras de manufatura e craft que eu comentei. Vou deixar o link de tudo isso aqui embaixo para você poder baixar em PDF, só que eu realmente sugiro que você entre em nosso novíssimo Discord, especialmente criado para poder falar de Fanti, para juntar a comunidade de Fanti. Lá você vai poder dar sugestões, tirar dúvidas, dar feedback do material, ver uns spoilers das artes que a gente está criando e principalmente ter um contato direto com a gente que está desenvolvendo o cenário, né? Eu, Beholder e Colossimos estaremos juntos de vocês nesse Discord. O link para ele também vai estar aqui embaixo e eu te espero lá para a gente poder trocar essa ideia. Eu sinto que eu estava devendo muito um vídeo como esse, quase como que dando aquele pontapé inicial para o projeto. A gente já fez isso em outros momentos. Temos aí vídeos profundos falando de alguns assuntos de Fanti e isso vai ser expandido agora nas próximas semanas, nos próximos meses, antes do financiamento coletivo que a gente está mirando para julho. Eu vou deixar aqui em cima uma playlist com todo o material de Fanti que a gente já andou falando, comentando. Tem coisa sobre os deuses, criação dos mundos, algumas regiões, as subclasses, enfim. Dá uma olhada nesse material aqui se você quer mergulhar de cabeça no lore e na história de Fanti, porque ele vai ser expandido justamente nessa playlist. E hoje eu não vou fazer propaganda de nada, não vou falar de Catarse, não vou falar de mercado RPG, eu só quero que você tenha curtido esse vídeo, se interessado por Fanti, entrado lá no Discord, baixado o material, dá uma olhada, manda feedback e acompanha com a gente a criação desse cenário, desse projeto que é feito para você, para a gente fortalecer a comunidade de D&D quinta edição aqui no Brasil, para a gente fortalecer a comunidade de Fanti, para a gente ter esse cenário como nosso. Qualquer dúvida que você tenha, manda lá no Discord ou deixa aqui no comentário desse vídeo. Se você puder compartilhar, a gente precisava muito que outras pessoas conhecessem esse trabalho que a gente está fazendo, então eu dependo de você para ajudar a gente nessa empreitada. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, vou finalizando esse vídeo, cola aqui com a gente na playlist e eu vejo vocês num próximo. Valeu, galera, abraço!